Irmão e irmã, que a paz do Mestre Jesus possa envolver o seu coração. Em momentos de grande comoção, quando a terra treme, as águas sobem e a vida humana parece tão frágil diante das forças da natureza, uma pergunta inevitavelmente assalta nossa alma. Quando ligamos a televisão ou abrimos nossos celulares e vemos as imagens de devastação, como as que testemunhamos recentemente em Rio Bonito do Iguaçu, o coração se aperta. Vemos lares desfeitos, vidas interrompidas, um rastro de dor e perplexidade. E no silêncio de nossa oração, perguntamos: por que, meu Deus? Por que permitir tanto sofrimento? Porque ali, naquela cidade, com aquelas pessoas, seria um castigo? Seria o acaso cego? Esta não é uma pergunta simples, meu amigo, minha amiga. Não é mera curiosidade, é um anseio profundo da alma por justiça, por lógica e por consolo. É a nossa centelha divina buscando compreender os fios invisíveis que tecem o destino. E a resposta consoladora e esclarecedora nos foi trazida pelos benfeitores espirituais através da mediunidade luminosa de Chico Xavier e da lógica irretocável da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. O que vemos não é o acaso, não é a ira de Deus. O que testemunhamos é a aplicação soberana e justa da lei de causa e efeito, atuando não apenas no indivíduo, mas na coletividade. O que vemos, meus irmãos, é um sinal profundo de que o planeta está mudando e que a humanidade está sendo chamada a uma transformação urgente. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos explica que os chamados flagelos destruidores, embora dolorosos, são instrumentos da providência divina para acelerar o progresso. Eles são os bisturis necessários para curar velhas feridas espirituais e o Brasil, como nação, tem um papel profundo nesse processo. Estamos, como nos afirma o Espírito Emmanuel, adentrando o período turbulento, mas necessário, da transição planetária, saindo de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Para entender o que acontece em locais como Rio Bonito do Iguaçu, precisamos primeiro ampliar nossa visão além desta única existência. A doutrina espírita nos revela que não estamos juntos por acaso. As nações, as cidades, as famílias são vastos lares espirituais, agrupamentos de almas unidas por laços profundos, tecidos em existências passadas. Somos, como nos ensina André Luiz, viajores da eternidade. E quando um grupo de espíritos, ao longo de séculos, contrai débitos semelhantes, eles são reunidos pela lei da afinidade para juntos resgatarem esses débitos. Isso é o que chamamos de karma coletivo. A terra que hoje habitamos, a cidade onde moramos, é a oficina de trabalho que nossas próprias almas escolheram antes mesmo de renascer para o reajuste necessário. Imagine por um momento, meu irmão, almas que, em existências passadas, talvez na velha Europa assolada por guerras, ou mesmo aqui, nas terras brasileiras, em séculos de escravidão e exploração, usaram do poder para oprimir. Imagine espíritos que, por ganância, desmataram, poluíram rios, expulsaram povos de suas terras, tudo em nome do lucro imediato, sem pensar nas consequências futuras. Imagine almas que, por indiferença, viram o sofrimento alheio e nada fizeram. A lei divina, que é puro amor, mas também pura justiça, determina que essas almas precisem aprender a lição. E como se aprende o valor da solidariedade? Passando pela dor da perda. Como se aprende o desapego dos bens materiais? Vendo aquilo que se acumulou ser levado pelas águas em minutos. A lei de causa e efeito não é punitiva, ela é educativa. O desastre natural é a colheita inevitável daquilo que o espírito coletivo daquela região plantou. A natureza, como um organismo vivo, reage às vibrações morais que emitimos. Kardec nos esclarece que esses flagelos têm um duplo objetivo:
O primeiro, e mais óbvio, é físico. O planeta Terra está se depurando, reajustando suas próprias energias para abrigar uma humanidade mais sutil, mais regenerada. A crosta terrestre, a atmosfera, tudo está em mutação. Mas o segundo objetivo, o mais importante, é o objetivo moral. O que acontece quando a tragédia se instala? Vemos o pior, mas também vemos o melhor do ser humano. O orgulho, essa ferrugem da alma, é quebrado. O egoísmo, esse gelo que nos separa, é derretido. Diante da dor comum, o vizinho que não se falava torna-se um irmão. O estranho na rua torna-se um socorrista. A solidariedade floresce de forma espetacular. O desastre, meus amigos, é um despertador ruidoso para as almas adormecidas no materialismo. Ele nos força a lembrar que somos todos filhos do mesmo Pai e que a única coisa que realmente possuímos é o bem que fazemos. A dor coletiva é a bênção amarga que nos obriga a exercitar a caridade. E por que no Brasil? Por que vemos esses sinais se multiplicando em nossas terras, seja no Sul, no Sudeste, no Nordeste? A resposta nos foi dada por Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. O Brasil foi escolhido para ser o coração do mundo, pátria do Evangelho. Esta não é uma designação de privilégio, mas de imensa responsabilidade. Se o Brasil é o coração espiritual do planeta, ele precisa estar limpo para bombear o sangue puro do Evangelho redivivo para o resto do mundo. E o que vemos hoje em nossa nação? Um coração ainda sobrecarregado pelas toxinas da corrupção, da indiferença social, do egoísmo, da busca desenfreada pelo prazer imediato. Esses desastres, essas cirurgias espirituais coletivas, são a limpeza necessária. São os sinais de que a espiritualidade maior está trabalhando ativamente para preparar o Brasil para sua missão. Estamos sendo chamados a despertar. O que ocorreu em Rio Bonito do Iguaçu não é um fato isolado, é parte de um processo planetário de separação do joio e do trigo. Aqui chegamos ao clímax emocional da nossa reflexão, a grande virada de perspectiva que a doutrina espírita nos oferece. Aquele desastre que nos causa tanto horror e piedade não é o fim, é o começo. Aquela tempestade, aquela inundação, não é o nosso inimigo. É o mestre severo, mas justo, que a nossa própria coletividade espiritual, em seus momentos de lucidez no plano espiritual, implorou para ter. Nós pedimos por isso, pedimos para quitar nossos débitos de forma rápida, ainda que dolorosa, em vez de arrastá-los por mais séculos de sofrimento moral. Vemos a destruição da matéria, mas os espíritos de luz veem a libertação das almas. Vemos a perda, eles veem o reajuste. Portanto, meu irmão, minha irmã, a pergunta que devemos fazer não é mais: por que Deus permitiu isso? A pergunta correta, a pergunta transformadora é: o que o Cristo espera de nós individualmente e como nação a partir disso? A resposta é uma só: reforma íntima. A solução para os desastres do mundo não está apenas em novas tecnologias de previsão do tempo ou em melhores planos diretores urbanos, embora isso tudo seja necessário e faça parte do progresso material. A verdadeira solução é a reforma moral. De nada adianta tentarmos mudar as circunstâncias externas se a causa profunda, que é o nosso egoísmo e orgulho, permanece intacta. Tentar evitar a colheita sem mudar o plantio é uma batalha perdida. A mudança precisa começar dentro de cada um de nós. O que esse sinal em Rio Bonito do Iguaçu exige de você, aí na sua casa? Primeiro, a prática da caridade ativa. Não basta a compaixão passiva, a lágrima derramada diante da televisão. A dor do nosso irmão nos conclama a ação. Doe, ajude, ore, envie boas vibrações, mas faça algo, transforme o sentimento em ação de amor. Segundo, a vigilância sobre nossos próprios pensamentos e ações, como estamos contribuindo para a atmosfera fluídica do Brasil.
Estamos sendo focos de pessimismo, de crítica destrutiva, de desonestidade no dia a dia, ou estamos sendo pontos de luz, cultivando a paciência, a honestidade, o trabalho no bem, a fraternidade? Lembre-se, a grande nação é feita de indivíduos. Mude a si mesmo e você estará mudando o Brasil. Terceiro, cultive a fé e a esperança. A transição é turbulenta, mas o leme do mundo está nas mãos seguras do Cristo. Como nos disse Chico Xavier pela voz de Emmanuel, confia em Deus e segue. Ainda que o mundo pareça desabar ao teu redor, o trabalho no bem é a tua única garantia. O que vimos em Rio Bonito do Iguaçu é um chamado severo, mas amoroso da vida. Um chamado para que cada um de nós escolha de uma vez por todas se queremos ser o trigo da nova era ou a palha que será levada pelo vento da transformação. Hoje, meu amigo, minha amiga, olhe para os desafios do nosso país, não com desespero, mas com os olhos da alma. Agradeça pela lição, ainda que dura, e assuma o seu posto, por menor que seja, na construção do novo mundo, começando pela construção de um novo coração dentro de você. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva, nos console e nos fortaleça hoje e sempre. Paz e luz.